Eu sou o pastor Carlos Eduardo, estamos em mais uma edição do podcast Colônia para Cristo, dessa vez com uma das figuras ilustres da política de Colônia do Piauí, que é o Genilson Sepúlveda. Bom dia, Genilson, como é que está? Bom dia, pastor Carlos, bom dia, pastor Caio. É um prazer, né, estarmos aqui nesse podcast. Parece-me que eu sou o terceiro, né? Isso. Nesse podcast aqui. Vamos lá, tentar levar, esclarecer algumas coisas sobre a nossa vida, sobre a nossa participação aqui nesse município, a nossa existência. Vamos lá. Então, certamente, tu és uma das pessoas mais notórias, né, na história política recente de Colônia do Piauí. Como é que o Genilson se sente sendo portador dessa visibilidade? Pastor, um privilegiado, porque desde pequeno eu cresci com algumas situações, com algumas questões que me levaram a um amadurecimento muito cedo. As necessidades me levaram a esse amadurecimento muito cedo. Como, por exemplo, uma imagem que não me falha a cabeça, que não me sai da cabeça, quando eu olhava para minha mãe e via ela abrindo valas e valetas para que a água não entrasse dentro de casa. Não vou aguentar. A função do nosso podcast, como já falamos desde o início, nas primeiras edições, é de justamente trazer essa humanização para as figuras políticas, para os homens públicos e os comerciantes, que se tornaram parceiros do nosso projeto Colônia para Cristo. E geralmente, Genilson, as pessoas elas não conseguem ver além dos títulos, além dos rótulos. E a intenção nossa é justamente essa, mostrar que atrás do homem público existe o ser humano. Né? Existe o ser humano Genilson. Sim. Que todo mundo, e que é necessário, na realidade, as pessoas possam conhecer. Né? Esse amadurecimento é porque essa imagem ela tem em mim desde pequeno. Que lá em casa sempre foi uma área baixa, e essas questões ela foi me dando casca, ela foi me amadurecendo, e quando eu via mamãe abrindo valas e valetas para que a água não entrasse dentro de casa, ficava olhando pela janela, observando que eu tinha que fazer alguma coisa por aquilo, eu tinha que buscar algum tipo de alternativa para aquilo, que eu precisava estudar, já que eu não fui da roça, eu precisava estudar, eu tinha que desenvolver algo em mim. E aí, por incrível que pareça, na minha primeira oportunidade de emprego, que ainda me lembro até hoje, comecei a ganhar R$200. Eu fiz meu primeiro empréstimo na Caixa Econômica, pagava 65 por mês e consegui dar uma casa a mim e a minha mãe, para tirar daquela situação. Então, é essa maturidade, é essa moldagem que foi dando em mim, que eu fui sempre uma pessoa de buscar alternativa de sobrevivência. Compreendo. Então deixa eu explorar um pouco mais essa parte. Além dessa vivência, o que mais contribuiu para forjar o homem Genilson? Sempre a necessidade, e a partir desses momentos aí, que nem esse que eu citei agora, eu tinha aquele foco, eu tinha aquele compromisso comigo seguinte: família humilde, sem pai, que meu pai saiu, eu tinha 3 anos de idade, ele saiu para ir comprar uma carteira de cigarro no mercado de Colônia, e dessa partida dele até hoje. Então, a minha mãe foi mãe e pai ao mesmo tempo. Então, eu precisava sobreviver nesse mundo, eu precisava fazer alguma coisa por mim e por minha mãe. Então, o caminho que eu vejo e que eu tento passar também para minhas filhas é o estudo, é estudar. E aí surgiu a oportunidade de
E de eu estudar na Escola Agrícola de Oeiras, onde fiz o teste, fui aprovado, consegui aprender muita coisa, onde eu digo que a Escola Agrícola ela foi mais do que uma família para mim, ela foi algo que me ajudou a eu encontrar num vazio que tinha dentro de mim pela questão do pai, eu encontrei na Escola Agrícola, além do aprendizado. E aí de lá fui me forjando como pessoa, como personalidade, abrindo a mente para o conhecimento, abrindo as portas para novas aceitações de vida, novos ensinos, e fui a Teresina. Lá em Teresina foi algo mais duro. Em Teresina praticamente eu não tinha onde ficar. Morava aqui 2 meses num bairro, 3 meses em outro bairro, 1 mês aqui em outro bairro, e ia sobrevivendo. Alguns momentos tinha facilidades, mas muito mais dificuldades. Muita gente, Pastor Carlos, Pastor Caio, e minha esposa também que está aqui, não conhece esse outro lado. Por exemplo, eu tive, em alguns momentos lá em Teresina, que morar com 2 mulheres de Floriano, Quitéria e Paula, que Deus as tenha. Elas me davam lugar para eu morar, oportunidade para eu morar, para eu estudar. Em troca, eu cuidava da limpeza da casa, eu fazia comida para ter um lugar onde eu residia, porque não tinha como pagar. Mas eu não deixava muitas vezes que essa dificuldade pudesse chegar até a mamãe, porque eu tinha essa consciência também que eu precisava passar por essas situações, porque eu precisava amadurecer mais ainda, que eu não tive, pai, o confronto do pai. Por exemplo, teve alguns momentos em que eu entregava quentinhas, em Teresina também, antes de eu ir para a escola, eu entrava 1 hora, quando dava 11h30 eu começava a fazer esse tipo de entrega, para poder também ter um lugar onde ficar, porque eu precisava terminar o ensino médio e eu não queria voltar. Mas isso me deu maturidade, isso me trouxe aprendizado, isso me trouxe conhecimento, isso me formou-se homem para ser a pessoa que sou hoje. Então, isso é algumas situações que eu posso citar aqui, pastor, da questão de como eu me forjei para me tornar uma pessoa, um homem. Foi porque, como eu não tinha pai, eu pensava comigo, mesmo sem ter, talvez ter aquela consciência precisa, mas eu preciso passar por dificuldades. Eu preciso passar por situações difíceis para que eu possa me redefinir, me encontrar, para que eu possa me restabelecer diante da sociedade e diante das pessoas. Hoje, como o Genilson se sente depois de todo esse processo de vida, como está o Genilson hoje? Sou grato a Deus por isso, porque isso me fez o que eu sou hoje, a personalidade que eu tenho hoje. De saber que essas dificuldades que eu passei foram necessárias. Porque talvez se eu não tivesse passado por elas, eu não sei. Só Deus é quem pode me trazer algumas explicações sobre isso. Mas a necessidade de ter que passar por isso hoje me tornou a pessoa que eu sou. Com a visão de ter que estudar, o caminho que eu encontrei para me restabelecer na vida foi através do estudo. Foi estudar. E aí depois, através de ter passado pelas escolas das quais de Teresina que eu passei, me formei em letras português, tenho um pós em gestão escolar, tenho um pós em supervisão, tenho um pós em saúde pública, tenho um pós em saúde da família. Então isso Gostei. Me trouxe... Essa eu não sabia. Estava escondido, né? Porque a gente fica por aqui, né, na tranquilidade, buscando justamente a conexão com a gente, hoje com a família, e tento passar essas dificuldades para minhas filhas, pastor. Eu tento fazer com que elas entendam que a disciplina na vida ela é essencial, ela é fundamental. Como a vida política começou? E onde é que está? Quando eu me formei em saúde pública, em saúde da família,
Eu acho que aí já tinha um gancho que eu não percebia, e aí me trouxe esse arranjo. Aí depois apareceu a oportunidade de eu ser conselheiro tutelar. Eu fui conselheiro tutelar, e naquele tempo tinha umas escolhas, né? Eu acho que, se não me engano, vou dar esse crédito a Celina Pereira, ela começou a organizar essa questão, as personalidades da época. E aí eu fui um desses conselheiros, né? Eu acho que daí, juntamente com a questão da saúde pública, saúde da família, a questão de me aparecer, não de forma clara, mas um caminho de que esse talvez era o caminho que eu devesse seguir, que eu devesse trilhar. Ou seja, as coisas estavam me aparecendo e eu teria que seguir nesse norte aí. Eu acho que foi mais ou menos por aí. Então, política é? Política é uma oportunidade. Apesar de muita gente não gostar de política, mas é oportunidade para aqueles que realmente querem fazer alguma coisa por sua cidade, que é o meu caso, que é o nosso caso, de procurar fazer algumas coisas pelas pessoas, ajudar de alguma maneira a desenvolver, a melhorar, a condicionar as pessoas, a cidade, a comunidade. Então eu acho que é mais ou menos por aí. Vamos falar do Genilson no privado, o Genilson esposo, o Genilson pai de família, amigo. Quem é o Genilson fora dos holofotes? Pai, fora dos holofotes, é engraçado. Às vezes eu fico me perguntando, vou dar o crédito à Dalila do Capão. Ela disse, cadê o pé de cajá que você tem que pegar as folhas? Mas é realmente isso aí. Só aquele cara que acorda cedo, muito cedo. Faço café da manhã todos os dias. É muito difícil eu ter um dia que não faço café da manhã. Então é a constância que eu tenho de acordar cedo, cedo, cedo mesmo. E aí pego o lixo aqui, se eu estou nas quarta-feiras, na sexta-feira em casa, eu faço café, se tiver a louça, eu lavo a louça, eu lavo a xícara. Eu gosto tudo organizado ali, limpinho. Eu pego o lixo, coloco lá fora, eu varro mesmo ali, eu ajudo. Eu sou essa pessoa que além de ter essa luta diária, constante como político, mas eu sou uma pessoa muito caseira, eu gosto da minha casa, eu gosto do meu lugar, eu gosto de estar aqui presente. Né? Um pouco da disciplina que eu tenho que colocar para as minhas filhas, que há necessidade que eu faça isso com elas, tento discipliná-las da melhor forma possível. E aí, em casa, colocando para ler. Agora mesmo eu estou com um objetivo para elas, que a mãe dela comprou alguns livros e diariamente, isso é diariamente, eu estou todo dia cobrando, elas têm que ler em 40 minutos todo dia. Tem que ler, e eu vou acompanhando, e a mãe vai acompanhando. Então, é aquela pessoa que no dia a dia, de forma descontraída, de forma natural, procura sentar com os vizinhos, tomar um café, jogar a conversa fora, conversar abertamente, tranquilamente, sorrir, contar história. Então é esse aí, o Genilson do dia a dia. Do dia a dia. A relação com a esposa? Graças a Deus, é uma relação muito boa até hoje, graças a Deus, Deus nos tem abençoado. Até mesmo porque ela tem entendido, eu tenho entendido, e essa relação de parceria, né, ela tem dado certo. Não é à toa que nós temos 4 filhas, e a gente vai nos aceitando com as nossas virtudes e os nossos defeitos. Estamos nos aceitando e esperamos que isso continue. Se pudesse definir a esposa, a Jardilene Alves, qual seria a definição que você daria para ela? Além da companheira e mãe que ela tem me dado o equilíbrio que eu talvez faltasse em mim. Porque eu sou uma pessoa muito de trabalhar a questão do equilíbrio, da paciência.
E nesse espaço que eu não trabalho isso em mim, ela tem me dado isso. Esse equilíbrio na hora de pensar, na hora de falar algumas coisas, na hora de repensar algumas coisas, porque muitas vezes a gente foge esse leque, mas ela tem me dado isso. O Genilson já foi? Eu já fui jogador de futebol, já fui jogador, joguei pela seleção de Colônia, eu já fui treinador, eu já tive escolinha de futebol de base, conselheiro tutelar, já trabalhei em vários projetos sociais, eu já fui palestrante, vereador, eu já fui um monte de opções, mas isso me trouxe aprendizado, isso me trouxe muitas alegrias, isso me trouxe muitos ensinamentos, isso me trouxe formação, porque tudo que a gente faz, te traz alguma formação. Professor, me formei passei no concurso de 2001, acho que foi o segundo concurso de Colônia. Eu passei para professor aqui do município, da rede municipal de ensino. Eu acho que essa trajetória que tem me feito essa pessoa satisfeita com o que tem hoje. Sou grato a Deus por isso, por ter passado por isso. Um jargão do Genilson. Lembra de algum? Rapaz, eu usei vários. Quando eu era 2001, quando era professor, que eu dei aula pelo município e pelo estado. Até certo dia eu estava conversando com o pastor Caio sobre esse notícia aqui. Usava muito, nas escolas eu usava aquela questão do gigante, né? Que era a questão da motivação, era uma forma que eu utilizava para chamar a atenção dos alunos a interagirem comigo. Então eu usava muito a questão do gigante. E aí depois, ao longo, a parte política foi também o jargão Jesus te ama, que era também uma forma de eu interagir também com as pessoas também, a questão do Jesus te ama. O mais recente é Tamo Junto. O mais recente é Tamo Junto. Querido, derrotas e vitórias, como você lida com elas? Faz parte, não tem jeito. Não tem jeito. Uns têm mais sapiência para lidar com isso, outros têm mais dificuldade, mas o que temos que entender é que faz parte. Não tem jeito. Deus nos coloca na vida para entendermos que as lutas e as vitórias, elas fazem parte. Elas vão vir de um jeito ou de outro. Se preparar, talvez ninguém esteja preparado para isso. Mas temos que saber lidar com isso. Porque não tem como fugir dessas vitórias, dessas derrotas. Elas fazem parte. E qualquer ser humano cresce através também aprendendo a lidar com isso também. Um dia todos nós vamos partir para a eternidade. Que legado o homem Genilson gostaria de deixar? Eu queria deixar o legado de que uma pessoa assim, que luta, que veio como a maioria dos filhos de Colônia são aqui, de pessoas de família humilde, pessoas que nunca deixaram de acreditar, de lutar, de entender que o caminho através da escola, do ensino, a aprendizagem é um caminho que possibilita para o que eu sou hoje. Uma pessoa que sabe lidar com essas vitórias e derrotas, entendendo que faz parte, não tem como fugir delas. Uma pessoa que gosta da sua casa, da sua família, que respeita o próximo, que aceita as diferenças das outras pessoas, que gosta e muito do meu jeito, da minha forma
talvez eu precisasse um pouco mais. Talvez eu nunca disse isso, acho que é a primeira oportunidade, acho que é a primeira vez que eu vou dizer aqui. E até eu peço muito a Deus por isso. Eu acho que, não sei se porque pela consciência que eu tenho hoje, de muita coisa que Deus tem me dado, sou grato pelo que tenho, como eu sou, do jeito que eu sou. Desse jeitinho aqui. Aqui nós estamos gravando. Mas assim, o que eu queria enfatizar era que do meu jeito eu sou muito grato e Deus sabe disso. Pela vida da minha mãe. Que talvez não pareça para muita gente, mas essa conexão que eu tenho com Deus, essa relação que eu tenho com Deus, Ele sabe disso. É maravilhoso, eu sou grato. É mais ou menos esse legado. Eu compreendo. Aí, agora quase o entrevistador chora junto, né? Querido, eu sempre que posso, né, eu comento que tivemos alguns influenciadores no decorrer dessa nossa trajetória, nada acontece por acaso. E eu me lembro lá por volta dos meus 12 anos de idade, quando o Genilson, um pouco mais maduro, tinha um contato e nos incentivou a leitura. Então, assim, parte do que o homem Carlos Eduardo, que ele entrevista hoje, tem uma partezinha da sua contribuição, quando incentivou-nos a leitura, a sermos mais críticos. E hoje você faz parte dessa história. Eu costumo sempre deixar isso claro para algumas pessoas quando me perguntam acerca das pessoas que influenciaram, viu, para a nossa formação. Claro, hoje um político, outro pastor, mas cada um dentro da área onde foi chamado. Uhum. Vamos ao nosso bate-volta. Genilson por Genilson. Genilson. Rapaz, Genilson. Essa é a história toda. Eu acho que se tiver faltando algumas coisas, porque... Mas é esse, cara. Esse sou eu. O cara família, o cara parceiro, a pessoa que busca, a pessoa que procura ler, procura entender, procura refletir, procura indagar, procura conhecimentos, procura possibilidades, procura viver de acordo com os ensinamentos de Cristo, dentro da melhor forma possível. E dentro da compreensão, respeitando a todos e a todos. É isso. Deus. Não teria sentido a vida sem Deus, sem Jesus, não teria sentido. Nada teria sentido. Família. Sagrado. Colônia do Piauí. Colônia do Piauí. É a minha segunda casa, é um portal de transparência. Aqui onde eu vivo, onde eu consegui me desenvolver, me estabilizar, me encontrar, construir a minha família, a minha relação. É a minha segunda casa. Futuro. Presente. Um sonho. Eu sou contente. Ontem mesmo eu estava pensando, eu sou contente com o que eu sou,
o pouco que tenho, com o que eu represento, com o que eu tenho hoje uma família, hoje tenho minha mãe, tenho minhas primas, tenho minha irmã, tenho os sobrinhos, tenho os primos, eu sou contente. Não é que eu não tenha um sonho, eu busco possibilidades que me são favoráveis e que tenham dentro das minhas condições. O que eu vou conseguindo, eu vou me adaptando, eu vou me entregando àquilo e as coisas, deixarem que as coisas aconteçam. O Colônia para Cristo. É uma bênção, é um projeto bacana, eu tenho acompanhado na igreja, que continua esse projeto, tem dado e tem levado mensagens positivas, promissoras a muita gente, a muitas pessoas, e aquilo que é de bom, principalmente quando se fala em relação à palavra, que leva esperança, que leva amor, que leva conforto, que leva tranquilidade quando aquelas pessoas estão em situações difíceis, sempre temos que ouvir. E parabenizar o pastor. O pastor Caio aqui é o nosso ajudante, o colaborador, que também tem a sua igreja também ali, mas convidar as pessoas a participarem, a se tornar também um colaborador do Colônia para Cristo. Pastor Caio Fernando, vem aqui rapidinho aqui. Vem aqui. Queridos, o nosso parceiro tem nos ajudado nas gravações aqui do nosso podcast. Amigo de ministério, amigo de vida, pastor Caio Fernando. Chamei o eu quero, meus queridos, fazer a vocês também o convite. Nos dias 25, 26, 27 de julho, nós estamos com a 10ª edição do Colônia para Cristo. E essa foi a nossa entrevista com o nosso parceiro de muitos anos nesse trabalho, nesse projeto de fé, que é o Colônia para Cristo, que é o grito profético. Nós entendemos que Cristo é o centro. Então, todos os anos nós declaramos que Cristo é o centro de Colônia do Piauí. Quero agradecer o Vinícius Sepúlveda, figura pública, pai de família, com as suas multifacetas na perspectiva do que já fez na vida, e um amigo de longa data. Que Deus continue abençoando a sua vida, planos, projetos, sua família. Obrigado pela parceria em nome da Igreja Bastante Amor. Eu que agradeço, boa sorte.